Olá pessoal, no vídeo de hoje queremos discutir sobre a implementação do submódulo de comparador analógico, que aqui ele chama de CMPSS. Bem, esse submódulo de comparador analógico, para que ele é útil? Ele é muito utilizado conforme aqui o manual de referência técnica. Ele consiste de um circuito analógico, que nada mais é do que digamos assim, um amp-op clássico, que você vai ter acesso à entrada não inversora e à entrada inversora. E aqui tem a saída. E basicamente o que ele vai fazer? Ele vai comparar o nível de tensão entre a entrada inversora e a não inversora. E aí você vai ter a saída 0 ou 1, conforme a condição desse nível de tensão. Só que o interessante é que esta saída ela pode ser associada nos nossos programas, no nosso código. E qual que é a vantagem disso? É que você não usa o ADC, porque o ADC você tem um tempo para disparar o ADC, fazer a conversão e depois você ter aquele valor. Então tudo isso leva um tempo. Quando você usa o módulo analógico, ele é em qualquer tempo. Ele é full time, então ele não depende de uma conversão analógica. E aqui, conforme o manual fala, ele é muito utilizado para circuitos de segurança, para controle de corrente, em circuito chaveado. Basicamente, ele é um módulo que pode ser usado para controlar se não foi violado os limites de tensão e corrente. Passando de um determinado valor, um valor de threshold, um valor de trip, dispara uma proteção. Se um pico de corrente foi além do que era permitido, ou um nível de tensão, e aí seu circuito dispara. Então essa aqui é a ideia desse comparador analógico. Vou abrir aqui, antes de eu abrir o diagrama, deixa a gente fazer alguns comentários. Então basicamente, aqui a gente tem um módulo analógico e o módulo ADC. Então esse módulo do comparador analógico ele serve mais para monitorar as condições de trip, que seria, considerando aqui um conversor, pode ser um conversor CC-CA, CC-CC, Buck, Boost ou qualquer um. Então basicamente o que é? Você tem a corrente do indutor e você tem algumas tensões. E aí você vai comparar esses valores de tensões e corrente. Ele extrapolando algum valor máximo, ele aciona um flag. E a vantagem dele é porque ele pode ser monitorado em qualquer tempo. Já o módulo ADC, você também pode implementar essas funções de proteção. A diferença é que elas só ocorrem dentro da interrupção. Então, elas são amostradas de intervalo em intervalo. E o que acontece entre uma amostragem, por exemplo, você está aqui, um sample 0 e na amostragem 1. Se ocorrer uma falha aqui, nesse intervalo de tempo, você só vai descobrir ela quando chegar na amostragem 2. Então, se você estiver usando essa condição de trip, como você vai estar, ela é analógica, então ela ocorrendo em qualquer intervalo de tempo aqui, você já dispara a sua proteção. Se você fizer apenas do ADC, dependendo de quando ocorrer essa falha, você vai ter um ΔT aqui, Você vai ter esse ΔT para atuar a sua proteção. Pode ser que isso não seja suficiente para proteger o seu circuito, porque circuitos chaveados, questão de micro, nanosegundos aí é suficiente para atingir a máxima corrente de pico do seu transistor. Então, sempre que você estiver trabalhando lá com o seu semicondutor de potência, além de você ter que projetar qual que é o seu valor, o seu valor contínuo, o seu valor médio, RMS, você tem que ver qual que é o valor de pico máximo suportado. Então, pode acontecer esse caso,
se a corrente de pico não repetitiva ela durar maior do que o ΔT especificado pelo fabricante do semicondutor. Aí você vai queimar. Então, basicamente, essa é a ideia do CMPSS, é fazer proteção. Em eletrônica de potência, considerando esse DSP e a forma como você vai implementar o seu circuito, às vezes fica um pouco difícil fazer o ajuste dele. A gente vai ver isso na parte prática. Bom, mas olhando aqui na figura 3.1, né, do referido manual, esse manual aqui, esse aqui que eu estou usando. Então, se vocês olharem aqui na figura 13.1, a princípio ele é bem simples de ser utilizado, né? No qual aqui a gente vai utilizar ele na configuração simples, né? Na configuração mais básica, que basicamente é o que? Nós vamos entrar com um valor aqui numa entrada não inversora e a gente vai comparar com o sinal da entrada inversora. Bem, para esse módulo, a entrada não inversora ela permite utilizar apenas um dos pinos analógicos. E são esses tipos de pino aqui, ó, CM, PIN. Quem são esses pinos? Se a gente voltar aqui no datasheet, nesse documento aqui, ó, no datasheet, não é o manual de referência técnica, aqui na tabela 4.1, a gente vai ver os tipos de pino, os pinos analógicos e quais são as funções deles. Por exemplo, aqui nós temos que o pino analógico do módulo A número 2, ele funciona como a entrada não inversora do comparador 1. O 3, a entrada inversora do módulo 1. O 4, a entrada não inversora do módulo 2. O 5, a entrada inversora. E por aí vai. Aqui ele funciona como uma saída analógica. E aqui é o módulo 3 do comparador analógico. São 8 módulos analógicos. E eles vão estar associados aqui, ó, nesses pinos analógicos. Quando a gente está usando o Launchpad, o que nós vamos fazer? Você vai vir aqui, ó, nos canais analógicos e aqui vai falar qual que é a função dele. No caso aqui, ó, é a entrada do módulo 4, a entrada não inversora, a entrada inversora do módulo 6 e por aí vai. Então, é assim que definimos este pino e esse pino da entrada inversora. Então, para a entrada não inversora, ele aceita apenas, né? Ele aceita apenas. Opa! Para esse módulo aqui, ele aceita apenas o pino analógico. Então, essa aqui é a primeira regra para a gente usar esse módulo. Qual que é a segunda? Para a entrada inversora, nós temos duas opções. Ou usar o pino analógico ou usar o comparador, um comparador digital, que a gente vai chamar o DAC. Que aí, ou você pode usar esse pino aqui analógico, né? Ou você pode usar um valor digital, sendo que cada módulo ele é composto de dois comparadores, que a gente vai chamar de comparador high e comparador low. Então você tem o comparador high e o comparador low. Para a entrada não inversora, apenas o pino analógico, tanto high como low. Para a entrada inversora, você pode usar tanto o DAC Val high ou o DAC Val low. Esse DAC, ele nada mais é do que uma referência analógica. Como que ela funciona? Então, para o DAC, você pode usar as referências analógicas, né, que geralmente
3 volts, de 0 a 3 volts. Então, com isso, você vai escalonar de 0 a 3 volts e você vai ter uma faixa de 0 a 4.095. Então, se você especificar um DAC, ou que seja o high ou que seja o low, qualquer um desse, igual a 2047, você vai ter aqui na sua saída inversora, 1,5 volts. Então, este que vai ser o sinal. Então, ou você usa o pino analógico, ou então você vai usar o DAC Val, que aí você pode ter um valor entre 0 e 3 volts, né? E aí você vai preencher numa escala digital, né? Qual que vai ser esse valor. Aqui existem outras opções, né, para você fazer uma rampa nesse DAC Val, né? Por exemplo, você quer, em vez de você colocar um valor fixo entre 0 e 4.095, que vai corresponder 0 a 3 volts, você pode fazer uma rampa que vai variando esse valor. Então, é isso, que assim a gente configura o módulo. A outra parte dele diz respeito à saída. O que acontece? Essa saída ela vai vir e a gente vai usar ela em dois caminhos, que vai ser no módulo de Output X-Bar, né? Na qual você tem um mecanismo de fazer multiplexação de sistemas digitais, né, de barramentos, ou você pode usar essa saída para fazer uma condição de trip de segurança para o seu PWM, né? Antes de você mandar direto, você tem algumas opções aqui, né, para você usar. Se você quiser usar filtro, se você quiser fazer a saída sincronizada, por quê? Geralmente esse sinal que entra aqui, ele vem com muito ruído. Vem com muito ruído aqui nesse sinal. Então, constantemente ele vai acontecer dele estar dando trip. E nem sempre a saída aqui, na verdade, ela vai seguir exatamente aqui a lógica. Porém, se você configurar para esse sinal aqui, vamos supor que você colocou aqui 1,5 volt. Pode ser que quando você aplicar 1,4 volts aqui, a saída seja 1. Por que isso vai acontecer? Se aqui tiver 1,4 volts mais um ruído. Então, ele vai ficar dando esse trip aqui. Então, por isso que você, às vezes, é interessante usar esse sinal digital. Aí vai depender do seu projeto, né? Se ele vai atrapalhar a proteção ou não. Também tem a opção de você aqui fazer a lógica invertida, né? Por exemplo, aqui está falando, quando o VA for maior que o VB, a saída é 1. Você também pode usar a opção inverter, né? Quando o VA for maior que VB, sai 0 ao invés de sair 1. Isso é muito interessante porque na hora de a gente programar o tripper do PWM ele sempre funciona com a lógica invertida, né? 1 é quando ele está normal, 0 é para quando vai ter falha. Então, para isso, você vai ter que inverter as saídas. A gente vai tentar fazer um exemplo depois. Então, aqui você pode rotear essa saída para um módulo de trip ou mandar para uma saída Output X-Bar. Nós vamos ver como que é esse módulo aqui. Então, aqui na figura 9.1, a gente vê como é que funciona o módulo do X-Bar. Então, você pode usar o seu módulo do comparador analógico para rotear um sinal para vir para a saída do Output X-Bar, ou então você pode rotear ele para vir para essa saída aqui, ó, dos barramentos do PWM, na qual ele vai acionar um desses trips aqui, ó, o tripper de 4 ao tripper 12. Então, vamos ver um pouco mais detalhe à frente. Então, aqui na figura 9.5 é mais detalhado, né? Então, você tem o seu módulo analógico, ele vai de 1 a 8. Aqui vão existir 8 barramentos cruzados, né? Ou 8 Output X-Bar. E aí você pode direcionar eles para a saída e também direcionar para o módulo de PWM. Então, se a gente voltar aqui nessa figura, a saída C-Trip High
ou C-trip low, ela vai apenas para o módulo de PWM, para fazer o trip digital. O C-trip out low ou C-trip out high, ele vai para o pino digital, que ele vai ter que passar pelo barramento cruzado. Então você tem essas duas opções de saída. Duas opções. Você pode usar as duas ao mesmo tempo ou usar uma. Ou vai para o modo PWM ou vai para o pino digital. E aqui é o que ele fala. Ó. Então, todas essas saídas só vão para esse módulo aqui de PWM. E essas duas opções aqui, ó, vem para essas, qualquer uma desses pinos digitais. E aí você pode, quais os pinos que a gente usa no Output X-Bar? Então, aí nós vamos ter que abrir o datasheet e ver a tabela. Bem, se a gente vir aqui na tabela 4.3 do datasheet, então aqui a gente tem todos os pinos do microcontrolador e a gente vai ver aqui, ó, são 8 X-Bar Output que a gente pode usar. Então aqui tem a configuração, quem que são esses pinos que pode assumir essa função, né? E qual que é a configuração do GPIO MUX que a gente passa para usar ele. Então aqui a gente tem a saída do output 1, 2, 3, 3 e 4, e aí vai tendo outras. Então são apenas 8 e aqui você vai selecionar qual GPIO que você quer que vai ser a saída do módulo analógico. Então basicamente é assim que a gente configura, né? Então você vai rotear aqui o pino que tem a função de output, conforme aquela tabela. E aí você vai configurar esse C-trip aqui para, tendo uma condição aqui, né, de maior ou menor ou igual, ele vai mandar aqui saída direta. Bem, então o que nós vamos fazer na prática de hoje? Bem, então na nossa prática de hoje nós vamos fazer isso aqui. Vamos configurar o módulo 3, né, no qual nós temos que a entrada analógica do módulo B2, ela é a entrada positiva desse módulo, né, a entrada não inversora, e nós vamos usar um módulo digital para fazer a referência não inversora, desculpa, a entrada, o sinal inversor do módulo. Com isso a gente vai inserir um valor nele de 0 a 4095, que vai corresponder a um valor analógico de 0 a 3 volts. Então veja bem que o sinal aqui ele tem que ser também de 0 a 3 volts. Ele não pode extrapolar esses limites. Aí ele vai fazer essa comparação. E a saída nós vamos redirecionar, né, para o Output X-Bar 3. Nós vamos configurar o GPIO 14 para ele ter essa função alternativa. E aqui do módulo Low, né, nós vamos usar os dois módulos do comparador analógico. Né, a gente vai usar o Output X-Bar 4 para o GPIO 15. Então, vamos ver o código, como que fica isso. Bem, então criei aqui essa função, né, para configurar o módulo do comparador analógico. Então, como são os registradores protegidos, né, nós vamos aqui colocar a diretiva para escrever. Né. A primeira linha aqui nem sempre, depende se você vai estar habilitado o clock ou não. Eu coloquei aqui só para reforçar, né, vai que em algum lugar ficou desabilitado. Essa aqui habilita o módulo comparador analógico número 3, e aqui vem as configurações do comparador do módulo, do submódulo high do comparador 3, né? Que seria essa opção aqui, seria esse módulo aqui, o high, e o inferior é o low. Bem, então na primeira linha eu configuro o que? Da onde que vai vir um sinal da minha entrada inversora? 0 quer dizer que ele vai vir do gerador digital, do DAC, conforme a gente pode ver aqui, ó. 0, né, no comp hsource vem do DAC vala. Aqui na segunda linha a gente vai selecionar qual que vai ser a fonte, os limites de tensão do DAC, né? Se a gente vai usar a própria tensão analógica que alimenta o módulo analógico ou o VDAC, uma dessas duas opções. O DAC source, esse DAC source, ele vai falar
quem é que da onde que vai vir o valor do seu DAC, né? Se ele vai vir de uma rampa geradora, né, de sinal, ou se vai vir apenas do DAC val. Esse aqui é o registrador. Basicamente, o que ele quer saber? O valor que eu vou usar aqui na entrada não inversora, ele vai vir daqui? Ou ele vai vir de uma rampa geradora de sinal? Então, basicamente é isso que você vai escolher. Aqui é o valor, né, propriamente dito. Você vai escolher um valor entre 0 e 4.095, que vai corresponder de 0 a 3 volts. E aqui você configura se a saída vai ser invertida ou não. O que isso quer dizer? Bem, se a gente voltar aqui na figura, ele quer saber se é o seguinte: quando o A for maior que B, é 1. Se você usar invertido, ele vai ser 0. Então, basicamente, diz respeito a essa condição, se você vai inverter isso ou não. Bem, e agora a gente já passa aqui para o módulo low. O módulo low também, ele é a mesma configuração. A gente vai falar quem que vai ser a fonte da minha referência inversora, né? A gente olha aqui na figura, né? São as mesmas configuração do módulo high. Então você vai vir aqui, né? Você vai falar que você vai usar este valor, que ele vai vir para o DAC vala, e ele que vai ser a minha referência negativa. O valor que você vai colocar, né, de 0 a 4.095, e aqui se você vai usar inversora ou não. Bem, aqui eu não vou, se eu vou usar inversor em um ou inversor em outra, eu vou fazer um comentário ali daqui a pouco para ver qual que fica a melhor forma. Aqui, essas duas linhas dizem respeito se a saída vai ser síncrona ou não para o modo high e síncrona ou não também para o modo low. O que isso quer dizer? Essa saída aqui, ó, na hora que você tiver o sinal, ela já vai vir direto para o trip low e para o C-trip out, tanto high como low. Ele quer saber o seguinte: ele já vai direto para lá ou ele vai passar no filtro? Ou você vai também ter a opção de usar flip-flops, né, para fazer LEDs, né? Teve uma mudança de estado, aí você quer que ele fique travado. Você quer que dê um hold. Então você tem essas opções de configuração. Eu não vou usar nenhuma delas. O que acontece? No momento que aqui ficou, deu uma diferença, vai mudar o status aqui do pino, ele já vai direto para a saída. Eu não vou fazer para ele ficar travado, né, para ele ter um hold, nem vou usar filtro. Então, a gente configura então para o modo high e low. E essas duas opções aqui, o que acontece? É onde nós vamos rotear essa saída aqui, ó, esta saída do low e essa saída do high, nós vamos roteá-la para o GPIO. Então nós vamos rotear ela. E como é que a gente faz esse roteamento? A gente vai configurar os registradores do output X-bar. Antes de eu entrar aqui, deixa eu só mostrar uma tabela. Essa tabela do output X-bar, ela às vezes, na primeira vista, ela parece um pouco confusa, mas se a gente olhar aqui no documento, né, neste documento, que é o manual de referências técnicas, como que funciona então o output X-bar? Aqui nós vamos ter 8 barramentos. Então, esse X aqui, ó, ele vai de 0 a 7. Opa, fiz uma confusão aqui. Ele não vai de 0 a 7, não. Ele vai de 1 a 8. Então, você tem 1 a 8. Você tem aqui até 8 barramentos para configurar. Esse MUX aqui, você tem 32 opções. Então, para cada barramento, você tem 32 opções
de módulos conectados a cada barramento. Você tem então 8 barramentos, 32 opções para cada barramento, e para cada opção dessa, você ainda tem mais 4 opções de módulo para usar. Então, essa que é a ideia de você usar esse barramento. Então, são 8 barramentos, cada barramento vai ter 32 opções de MUX, e cada MUX você vai ter mais 4 opções embutidas. Parece um pouco confuso, mas vou abrir a tabela aqui para vai começar a clarear. Então, para cada um dos 8 barramentos, você tem essas 32 opções de MUX aqui, ó. Para cada essas 32 opções em cada barramento, você vai ter mais 4 opções. Essas 4 opções se diz respeito a quem serão os módulos que vão ser utilizados. Se vai ser, por exemplo, como eu estou usando o módulo 3, eu vou usar a saída trip high e low, eu só posso usar esses aqui, ó, o MUX 4 e 5. Eu vou usar o MUX 4 e 5 na opção 0. Então, na minha opção 0, e aqui é o MUX. Então, se eu usar o output X-bar, eu tenho que usar o MUX 4 com a opção 0 para a saída do C-trip out high e o MUX 5 para C-trip low. Eu também posso usar o MUX 4 se eu quiser usar o trip high ou low. E aí o que eu vou fazer? Eu teria que usar a opção 1. E assim tem aqui a quantidade diversas de módulos que você pode utilizar para fazer esse roteamento. Então, basicamente é assim que a gente vai configurar aquilo lá. Então, a ideia do seu output X-bar é essa. Você tem a saída aqui de 1 a 8, você vai ter os 32 opções para cada barramento, e nela vai estar conectada 4 módulos. E você vai habilitar o módulo respectivo em cada uma dessas 32 opções. E aí você vê nessa tabela aqui onde que se encaixa cada módulo. Então, se a gente voltar aqui no código, o que eu fiz? Eu vou usar a saída 3, né? o bar 3, lembrando que o GPIO 1415 ele tem a opção de output bar 3, né? Como eu vou usar o MUX 5, porque o MUX 5? Porque o MUX 5 é a saída trip low. E vou usar o MUX 4, que é a saída do trip out high. Então, eu estou só assinalando que eu vou usar esses dois módulos. E aqui eu habilito o enable, né? Porque nos 32 MUX você tem que habilitar, antes deles saírem aqui na saída, antes deles irem para a saída, você tem que habilitar aqui uma das 32 opções, ou todo mundo, ou qualquer uma, né? Lembrando que aqui é uma porta ou, né? Então você pode ter mais de uma opção. Então você habilita aqui. Aqui também você tem algumas opções, né, de fazer que, tendo um evento aqui, ele fica trigado, ele mantém um hold, ou você também pode usar a saída invertida. Então é uma parte digital, né, de como que vai funcionar a sua máquina de estado, né, se ela é ativa com 1, tendo uma opção 1 em 1 dá 0 e por aí vai. Aí você pode fazer essa combinação, mas aqui a gente só vai fazer a parte mais simples. Então tá aqui, ó, nós vamos implementar isso. Voltando então é apenas isso que eu fiz aqui, gente. Agora olha que interessante, em nenhum lugar eu habilitei o módulo analógico. Olha que interessante, em nenhum lugar eu usei o módulo analógico. Essa aqui é a parte mais incrível. Paralelo a isso, eu vou habilitar o DAC. Eu vou usar o DAC, o módulo A. Lembrando que a gente tem 3 módulos, né? O A, o B e o C. Quem que é a saída do módulo A? Se a gente estiver usando o Launchpad, essa daqui, ó, o ADC INA 0. Por que eu vou usar esse DAC aqui? Eu vou usar por causa disso. Eu vou usar o módulo
conversor digital analógico, para gerar o meu sinal de 0 a 3 volts, eu vou injetar aqui, ó, nesse pino. Então, com isso, eu vou criar uma região aqui e vou colocar um valor aqui no DAC-A e vou fazer a comparação e ver se está funcionando como é previsto. Então, eu vou montar a minha configuração dessa forma. Eu vou pegar o sinal analógico, né, que eu vou usar o módulo digital analógico, que está aqui configurado, né? Aqui já comentei em outros vídeos. E aqui eu vou criar um valor analógico nele, de 0 a 4095 vai ser de 0 a 3 volts. Vou pegar esse sinal, vou ligar com um fio a entrada analógica ADC em B2, que é a entrada positiva dos comparadores, e aí eu vou usar os dois módulos, tanto high quanto low. E aqui eu vou configurar o DAC high para 3000, que vai dar mais ou menos 2,2 volts, e o DAC low para 2000, mais ou menos 1,46 volts. E aí eu vou usar aqui uma inversão. Com isso, se o meu sinal que eu estou injetando aqui, ele tiver entre 1,46 e 2,2, então na minha saída aqui, ó, eu vou ter que estar vendo 0 e 0. Se esse sinal for maior que 2,2 volts, esse aqui vai para 1. Se o sinal for menor que 1,46, o de baixo vai para 1. Com isso eu consigo aqui monitorar se esse sinal está dentro dessa faixa de valores permitida. Então, vamos ver na prática. Bom, pessoal, então aqui voltando aqui no código principal, né? Tem algumas variáveis que eu deixei aqui porque eu herdei outro código, né? Mas elas não vêm ao caso. Inicializamos aqui a configuração do periférico e do clock. Habilitei o timer. Aqui apenas vou configurar o GPIO, né, que é a configuração dos pinos 14 e 15 como um output X-bar, 14 e 15. Vou configurar o DAC, né, porque é o DAC que vou usar como sinal de saída para alimentar a minha entrada não inversora dos comparadores analógicos, né? Lembrando que eu vou ligar um fiozinho, um jumper entre a saída DAC-A, que no caso aqui do Launchpad é a saída ADC-INA 0, saída 30. O PWM, eu vou comentar aqui que eu não vou usar PWM, né? E habilitar aqui a configurar o modo comparador. Então, é só o GPIO, o DAC, que vai ser a minha fonte de sinal que eu vou injetar aqui, né? Porque eu não tenho uma fonte variável de 0 a 3 volts. Isso aqui pode emular a saída de um sensor de tensão, corrente. E o comparador. As outras interrupções aqui de outro programa eu deixei tudo comentado. Vou usar só a do timer, que eu vou habilitar, né? E deixar aqui apenas um LED, os dois LEDs da placa piscando, né? O restante aqui é para configurar o timer. As outras interrupções aqui do ADC eu não vou usar. Basicamente é só isso aqui o nosso programa. Vamos compilar e descarregar e ver como que vai ficar. Então, passando aqui agora para as variáveis que nós vamos monitorar, né? Nós temos os pinos GPIO 14 e 15, que são as respectivas saídas dos comparadores, né? Aqui nós temos os DAC, o DAC Val, que é o que vai gerar o sinal de referência aqui para as nossas entradas inversoras dos comparadores analógicos. E aqui é onde eu vou usar a saída do DCA, que vai sintetizar um sinal analógico de 0 a 3 volts. Como vocês podem ver, eu estou configurando aqui como 2047, que na saída tem que dar um sinal próximo de 1,5 volts, né? Já que ele vai de 0 a 3,3. Então, tá aqui, ó, nosso kit, né? Já está funcionando. Tem um LED ali piscando da protoboard. E a saída GPIO 15 e 14 e 15, liguei aqui nos LEDs amarelo e azul, né, para a gente ver se eles vão ser acionados ou não. Bem, vou tentar compartilhar aqui duas telas, né? Bem, então se a gente pôr aqui, ó, o 0,
Olha quando foi a saída analógica lá, foi para 0 volts, ou seja, estou injetando aqui, ó, 0 volts. Como o 0 ele é menor do que 2,2 volts, então a saída aqui continua sendo 0. Porém, o 0 é menor do que 1,46, então aqui vai para 1. Então se a gente ver aqui, olha lá, o LED amarelo acendeu. Vou tentar reduzir o brilho para a gente ver se fica melhor. Olha lá. E aí agora então eu vou subir aqui para 2047, que vai dar 1,5 volt. Olha lá, ele apaga. Agora vamos pôr aqui 3.500. Vamos ver quanto que vai dar. Olha lá, 2,55 volts. Acendeu azul. Então, aqui a gente pode comparar. Então, com isso a gente comprova aqui que se ele estiver na faixa entre 2,2 e 1,46, as duas saídas são zero. Vou colocar 2.000 aqui. Olha lá, as duas saídas são zero, dá 1,46, próximo de 1,46 volts. Então tá aí a demonstração do nosso comparador analógico funcionando. Agora tem uma outra coisa que a gente quer discutir, com relação a esse sinal que o módulo analógico ele vê. Bom pessoal, então mais ou menos o que eu estou fazendo é isso aqui. Se o nosso sinal estiver dentro dessa faixa, então nenhum tripper é acionado. Saiu dessa faixa aqui, o tripper ele é acionado. Porém, esses valores eles não são muito bem definidos. Por quê? O sinal, quando a gente entra aqui no ADC, aqui a gente tem a saída do sinal analógico e aqui que entra no comparador. Mesmo sendo essa placa aqui há muitos ruídos. Então o sinal ele não é contínuo 1,46 volts, como está mostrando aqui no multímetro. O sinal que o DSP está lendo apresenta pequenos ruídos. Com isso, o que acontece? Essa faixa aqui vai ter uma região que eu vou chamar de região que ela é indefinida. O que acontece? Quando a gente chega nessa borda aqui, ela não fica muito claro onde que ela começa e onde que ela termina, assim quanto essa região daqui inferior. Por quê? Se eu estiver colocando um sinal aqui, por exemplo, de 1,48 volts, esse sinal ele pode apresentar um ruído. Então, com isso, como ele está muito próximo, esse sinal ele pode ser falsamente dar um trip nele, porque esses ruídos podem ultrapassar. Então, na prática, eu percebi o quê? Que geralmente esse limite ele vai ter uma largura de mais ou menos de 200, que corresponde a o que vai acontecer? Próximo desses limites aqui vai ter uma variação de mais ou menos de 0,16 a 0,18 volts que pode ser que dá um falso trip. Era mais ou menos como se fosse assim. Se você tem que o limite é 2,2 volts, se o seu sinal estiver próximo de 2,2, 2,3 volts, embora se ele for 0,02 a 2,03, como ele é menor, então ele não aciona o trip. Porém, como ele está aqui nessa região, pode ser que o ruído dele alcance esse limite aqui, ó, e aí pode ocorrer um falso trip. Eu vou tentar mostrar aqui na aplicação que vocês vão ver isso acontecendo. Então, vamos colocar lá um valor bem próximo. Vou colocar aqui na saída um valor de 2.500, 2.800, ó, deixa eu ver, 2.900. Ele acontece muito rápido e pode ser que a gente não consiga ver. Deixa eu pôr aqui, ó.
Olha lá. O LED embaixo acendeu, ela está um pouquinho maior, 0,76. Teria que disparar com abaixo de 1,46. Opa, calma aí que eu confundi. Troquei aqui os valores, só um momento. Só uma correção, pessoal. Aqui eu falei que o limite que eu ia colocar de 2000, mas é 1000, que vai dar um limite de 0,73 volts. Então, esse limite aqui a gente vai corrigir a 0,73. Coloquei 2 ali, mas eu confundi, é 0,73. Então, só retificando aí. Então, corrigindo aqui. Voltando aqui na nossa aplicação. Então, vocês vejam que eu estou com 0,76, né? Então, não era para ter disparado o tripper. E olha que o LED amarelo já acendeu, que ele disparou o tripper. Vamos colocar 1100. Olha lá. Ele apagou. Então, provavelmente aqui, ó, abaixo de 100, entre 0,76, que o limite é, e 0,73 volts, né, a 0,75, provavelmente ele já estou numa faixa que ativa o tripper. Mas para a gente ver essa resolução do sinal analógico, eu vou fazer uma prática aqui para a gente comparar. Só um detalhe que eu esqueci de comentar. Então, este sinal aqui, ó, o analógico comparador, ele não depende do módulo ADC. Então, ele está lendo a todo instante. É monitoramento contínuo. Então, ele é diferente do sinal ADC, que amostra e faz o cálculo. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma modificação no programa, que é o seguinte. O que eu fiz? Eu habilitei agora o módulo ADC. Eu vou usar o conversor analógico digital. O sinal que está sendo gerado aqui pelo esse DAC out, eu vou realimentar aqui nessa entrada ADC. E aí eu habilitei a função PWM e ADC, porque a PWM está configurada para 10 kHz e ela que vai disparar o ADC. Quando eu chegar no meu sinal ADC, eu vou amostrar o sinal que está saindo deste canal aqui, ó, o que ele está lendo. E vou plotar num vetor. É apenas isso, só para a gente discutir esse problema aqui. Então, o meu DAC está com sinal 2047, que dá 1,5 volts, né? Conforme está aqui, 1,5. Eu mudei o pino aqui, ó, aqui saiu o conversor digital analógico e aqui entra no sinal ADC. 1,499, né? Aproximadamente 1,5 volts. Porém, o sinal que o meu ADC está lendo, olha como é que ele está. Ele não está muito próximo de 2047, né? Isso aí não vem ao caso, né? Isso é uma questão de... se o ADC ele tem que ser linear. Por mais que tenha 2047, né, que estaria mais ou menos nessa faixa, ele está lendo um pouco acima. Isso aí é por questões do circuito, impedância e outras. Mas o que eu quero discutir aqui é o seguinte. O sinal que eu estou aplicando, ele é contínuo. E olha o tanto de ruído que ele mede. Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, eu estou medindo, vou dar um pause aqui. A gente mede o quê? Está tendo uma variação de 2.295, 2.136 a 2.295. Vamos fazer uma conta, ver o que isso vai nos representar. Então, se eu medir aqui 2.295 e fazer uma diferença de 2.135, eu estou tendo uma variação aqui de 160 na escala de 0 a 4.095. Isso representa quanto? Se a gente fizer aqui uma conta, 160 dividido por 4.095 vezes 3,3, olha lá, dá aproximadamente 0, vamos arredondar aqui, 0,13 volts. Ou seja, devido às condições do nosso circuito, ruído, trilha e outras questões que aparecem por aqui, a gente pode ter um erro aqui de em torno de 0,13 volts. Então, por isso que
o valor medido, se ele estiver nessa faixa aqui, ó, de 0,13 volts para baixo ou para cima, pode ser que ele dispare ou não dispare, justamente porque o nosso valor ele não é contínuo, que o ADC está lendo, embora seja contínuo, ele está apresentando um valor com ruído. Então isso é característico do circuito, né? Tanto do mecanismo que faz a conversão analógico-digital, né? O capacitor de Hold, que amostra o sinal, e outras questões. Bom, pessoal, eu parei de injetar um sinal do meu DAC e coloquei agora uma pilha aqui, ó, uma pilha normal dessas de aproximadamente 1,5 volt, desse tipo aqui, que ela está dando 1,56 volts. Ela está aqui. Bom, o que eu quero mostrar com isso? Isso aqui é uma fonte de tensão constante, né? Aí, se a gente olhar no DSP, mesmo usando a fonte de tensão constante, que a origem não vem de um circuito misturado digital analógico, se você der um zoom aqui, a gente vê que ainda assim, ó, o sinal continua apresentando algumas variações. Então, com isso, né, fica a dica que quando a gente for implementar, né, a gente tem que ter esse cuidado de que esses limites aqui, eles facilmente são violados, né, e vai ter uma faixa aqui que eu chamo de, né, região de imprecisão, que é basicamente devido a essa condição do ruído que aparece no sinal, no que está realmente dentro do DSP, né? E isso envolve vários fatores, né? Questão do layout de sua placa e tudo. Não tem como você anular eles todos, e o mais correto, né, é você, né, aprender a trabalhar com isso. Até a próxima.